que a gente possa, nessa manhã, agradecer ao Senhor o tamanho das bênçãos que Ele tem derramado para cada uma de nós. O tamanho das bênçãos, que nós sejamos testemunhas vivas e abençoadores. Que assim como Abraão, a bênção nos siga, porque nós estamos e somos pessoas que transbordam o próprio Deus. Que as pessoas que cheguem perto de nós sejam abençoadas pelo simples fato delas estarem perto de alguém que carrega uma bênção. Que assim como todos aqueles que chegavam perto, a sombra de Pedro curava porque ele carregava a bênção. Que todos aqueles que chegarem perto de nós carreguem bênçãos. Que as gerações sejam abençoadas, porque nós carregamos as tuas bênçãos, Senhor. Até 1000 gerações, o Senhor diz, que as tuas bênçãos alcançam. E nós queremos estender a cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Eu costumo dizer que quando a subida é íngreme, é porque a vista é melhor ainda. Eu vou pedir para que você mande esse aviãozinho para todo mundo que você puder, né? O Instagram derrubou a gente porque teve música. Nunca aconteceu isso, né? Mas nós estamos aqui contando as bênçãos de Deus. E nós queremos cada vez contar mais bênçãos de Deus. Então eu queria pedir para que você mandasse seu aviãozinho para pelo menos 3 pessoas, para que nós façamos, né, de cada tombo um trampolim. Que a gente saiba que as bênçãos de Deus são ainda maiores, mesmo que nós tenhamos resistências, né? E hoje a gente vai falar inclusive sobre o poder da bênção, mesmo em meio a resistências. Hoje a gente vai falar sobre a mãe de um grande herói da fé, que é Moisés. A mãe de Moisés. Hoje a gente vai aprender sobre a mãe de Moisés, que a gente possa, nessa manhã, compreender algumas lições. Eu vou trazer aqui 3 lições que a mãe de Moisés nos ensina. Se a gente puder mergulhar, aprender o que essas mulheres estavam disponíveis em Deus para que elas pudessem tecer, forjar heróis da fé, nós também vamos trazer um destino para os nossos filhos, que não é apenas cursar uma boa faculdade ou apenas eles se darem bem na vida ou não passarem necessidade. Isso é muito pequeno. Deus tem um desígnio para cada um. E que a gente saiba que o que eles vão viver, o que eles vão fazer, existe um plano de eternidade. Existe um plano de eternidade. Eu falei aqui na última live, né? Não criar os teus filhos para a eternidade. É como criar os teus filhos apenas para o jardim de infância. Preparar apenas para o jardim de infância. Porque uma vida com 80 anos é muito pequena para quem é eterno. Então, como nós podemos colocar nos nossos filhos os valores da eternidade? Como nós podemos ensiná-los aquilo que fica para sempre? Como nós podemos despertar nos nossos filhos o desígnio do Senhor para eles? E sermos facilitadoras do plano de Deus para os nossos filhos. Que a gente possa, dentro do nosso coração, saber que o próprio Deus nos escolheu para que nós fôssemos ministras dele na criação da humanidade. Tudo começa com a maternidade. Que você possa abrir os teus olhos para que toda a humanidade começa com essa condição de um sim de uma mãe para gerar uma continuidade do plano de Deus. Então eu quero te pedir para que nessa manhã você possa entregar para o Espírito Santo o teu coração, para que ele traga as realidades do céu para você e para todos os seus. Fernanda, eu ainda não sou mãe, mas você vai entender também o que você foi chamada para ser. Fernanda, mas meus filhos são grandes. Sim, mas você continua sendo ministra. Oi, amor. Que lindo! Um tubarão. Muito grandão esse tubarão, hein?
Então, que a gente... Eu vou fazer o pequenininho. Tá bom. Hoje a gente vai falar vida real. Mãe na vida real. Mãe que tá sozinha aqui com a pequenininha. Então, hoje nós vamos ter participação especial da Gabi, mas eu vou pedir para que você não se distraia para as realidades do céu para você. Joquebede é a mãe de Moisés. Então, só para ter um contexto e a gente entender um pouquinho mais sobre essa mãe, né? Quando Joquebede, ela engravida, existe um decreto. Então, o que está acontecendo com o povo judeu? O povo judeu, eles são escravos do povo egípcio. Então, um contexto de quando Moisés nasceu, o povo judeu era escravo do povo egípcio. Só que como os judeus começaram a aumentar muito e começaram a se tornar fortes, o povo egípcio, então o faraó achou por bem determinar matar todas as crianças, todos os bebês, para que o povo não ficasse mais forte do que o povo egípcio. Eles começaram a temer a força do povo judeu, porque eles estavam crescendo muito. Então eles entenderam que isso podia ameaçar a força do povo egípcio. Então foi lançado um decreto, e o decreto era: todos os bebês devem ser afogados no rio Nilo. Todos os bebês judeus devem ser afogados no rio Nilo. E quem não cumprisse esse decreto, gente, decreto do faraó, você é escravo, pena de morte. Entendeu? Eu imagino que nesse momento, muitas mães que estavam ali grávidas ou com bebês recém-nascidos se sentiram muito, muito invadidas. Você consegue se colocar no lugar delas? Imagina que vem um decreto e que o teu filho recém-nascido, você deve afogá-lo no Nilo. Entende? Quantas mães se sentiram ali injustiçadas? Quantas mães talvez sentiram: por que eu fui engravidar agora? Entende? Quantas mães talvez se revoltaram naquele momento? Mas Joquebede não. Joquebede, ela estava grávida de Moisés. Ele estava para nascer nesse momento. Mas ela, em nenhum momento a palavra diz que ela se revolta. E nesse momento, Joquebede, ela tem uma postura de coragem. Ela decide não obedecer à lei do faraó. Presta atenção. Ela decide não obedecer à lei do faraó. E você até aí pode pensar: mas eu também não obedeceria. Eu não faria isso com meu filho. E a gente vai começar a aprender a primeira grande lição de Joquebede, né? Ela decide esconder Moisés. E ela esconde Moisés por 3 meses. Agora imagina que é proibido. Eu só quero que você não escute isso como uma história qualquer. Imagina que é proibido ter bebês em comunidades judaicas. Você tá lá, né? É proibido. É pena de morte. Agora, como é que você fala para um bebê parar de chorar? Como é que você fala para um bebê parar de chorar? Porque se ele chora, alguém ouve o choro de um bebê e é o quê? Proibido. Ela arriscou a vida da família dela inteira. É proibido. Como é que você controla um bebê? Entende? Essa mulher ousa em coragem e arrisca a própria vida dela. Mas eu quero te lembrar algo que vem, e essa é a primeira coisa que é a primeira lição de Joquebede. Gente, vocês lembram qual é a grande missão de Moisés?
é exatamente libertar o povo de Deus, o povo judeu, da escravidão dos egípcios. Essa é a grande missão de Moisés. Eu quero te lembrar que tudo que Deus faz tem um propósito. Todo design tem um desígnio. Todo design tem um desígnio. A palavra design quer dizer, inclusive, desígnio. Tudo aquilo que ele cria tem um propósito. E quando nasce um propósito, nasce também um gigante. Nasce também uma resistência. Por que deu um frio na barriga no faraó? Naquela hora que Moisés estava nascendo. Por que deu um frio na barriga do faraó na hora que Moisés estava nascendo? De que eles podiam ficar mais fortes que o povo egípcio. Porque estava nascendo, inclusive, o homem que ia fazer toda a passagem da libertação do povo judeu. Quando nasce um propósito, nasce uma resistência. Nós precisamos saber se a gente vai sair correndo das resistências ou se a gente vai se posicionar. Talvez, se você foi no Café com Fé especial Dia das Mães, nesse mês, existia um trecho que dizia: onde está o teu filho? Onde está o teu filho? Porque talvez agora não seja uma ordem para afogar o teu filho no Rio Nilo. Mas existe uma ordem para afogar o teu filho nas telas, na rede social, nos jogos, nos filmes, para distrair exatamente o teu filho do desígnio, do propósito, para afogá-lo, para que ele não execute tudo que ele nasceu para ser, para silenciar aquilo que é o propósito de Deus. E você silencia diante dessa resistência ou você se posiciona? Ou você se posiciona? Que a gente possa saber que essa mãe Joquebede, ela é considerada a mulher corajosa da Bíblia. A mãe corajosa, porque ela vai enfrentar um faraó. Uma mãe corajosa que não fica com as regras externas, mas que se posiciona. Diante, inclusive, da própria missão que ela tem. Diante do plano que Deus tem para o filho dela. Diante do próprio filho. Então, a primeira grande lição que nós somos chamadas nessa manhã é entender se nós estamos nos posicionando para que os nossos filhos cumpram o propósito que eles foram criados. Ou se nós estamos simplesmente deixando os nossos filhos se afogar no Nilo. No Nilo das redes, no Nilo do apagamento das identidades, no Nilo, que é um rio que vai levando para longe do propósito. Não, filho, aqui não pode. Tá bom? Só no caderno. Que a gente possa saber que dá muito mais trabalho. É muito mais exigente. É muito mais exigente, mas traz uma inteireza muito maior. Todas as mulheres, eu penso, que afogaram os filhos no Nilo, tiveram um grande choro naquele dia. Mas Joquebede, ela escolheu não chorar naquele dia. E ter exercício todos os dias da vida dela. Porque ela precisava fazer alguma coisa para aquele bebê. Eu imagino as conversas que ela tinha com aquele menino. Moisés, eu preciso que você fique quieto, filho.
Moisés, eu preciso que você entenda que você precisa sobreviver. Moisés, a mamãe tá aqui, não precisa chorar. E se ela era escrava, ela deve ter fingido que ela tava doente, né? E ela tava lá escondida junto com aquele menino, tentando passar tudo que ela podia, porque ela não sabia por quanto tempo mais ela ia poder escondê-lo. Eu imagino as conversas que Joquebede teve com Deus nessa hora. Eu imagino que Joquebede, ela disse: Senhor, guarda a nossa casa. Silencia os ouvidos. Toca no coração de Moisés. Porque eu nem consigo pedir para um bebê parar de chorar. Você consegue pedir para um bebê parar de chorar? Mas eu imagino que ela falava: Senhor, você tem poder. Se você tem um plano para esse menino, guarda ele. Porque eu quero te contar sobre isso. Nós vimos, né? No nosso encontro passado, na live passada, sobre a mãe de Sansão. E sobre ela entender que ela não conseguiria fazer isso sozinha. Nós precisamos entender que nós, assim como ela não conseguiria fazer isso sozinha. Eu imagino quantas conversas ela teve com Deus. Talvez tenham muitas coisas que você precisa se posicionar por seus filhos. E que você fala: Senhor, eu não consigo fazer isso sozinha. Eu não consigo. Mas eu não posso lavar as mãos pelos meus filhos. Eu não posso lavar as mãos. Existe uma história verdadeira de um menino que cometeu um delito na Alemanha e ele escreveu uma carta para a mãe dele da prisão dizendo: Mãe, por conta dos seus nervos frágeis. Bibi, assim não, tá bom? Por conta dos seus nervos frágeis, você não foi firme no bem. Sabe o que ele está dizendo? Que às vezes a gente está com tanto medo de se estressar, de não se ferir, a gente não quer entrar em contradição com o outro, que a gente não se posiciona com firmeza no bem. E a gente lava as nossas mãos, deixando que o rio do mundo leve os nossos filhos embora. O que tem tomado o coração dos teus filhos? Quais são as preocupações dos teus filhos? Quais são as dores? O que toma o tempo e o coração deles? Nós estamos posicionadas? Ou nós lavamos as nossas mãos? A coragem da mãe de Moisés foi sustentada por um desígnio que ela mesma não entendia muito bem o que era, mas ela compreendia que ela tinha uma firmeza do céu. E aí, todos os dias, ela precisava lutar contra um faraó muito maior do que ela. Então, a nossa primeira grande lição de Joquebede é que o nosso posicionamento precisa ser para que a gente continue permitindo que os nossos filhos cumpram o propósito que Deus tem para eles. Sabendo que quando levanta um propósito, levanta uma resistência. Mas Deus deu um pai, uma mãe, para falar: eu vou te ajudar a passar por essa, quando você ainda não consegue passar sozinho. Quantas vezes eu falo pra Gabi: filha, Deus escolheu a mamãe para ser sua mamãe. Porque tem coisas que você ainda não sabe. Né, filha? Deus escolheu a mamãe para proteger você, para dizer coisas para você. Porque você ainda não consegue enxergar tudo. Naquele momento, Deus levantou Joquebede para fazer a primeira libertação da escravidão. E não deixar que o propósito que Deus tinha para o povo dele fosse anulado. Aquela mulher foi a primeira que arriscou a própria vida dela e disse sim.
E não era só a vida dela para que o filho dela nascesse, ela cuidasse do filho, porque vocês vão ver agora de que Joquebede precisou entregar o filho. Mas é para que ele continuasse cumprindo o propósito que Deus tinha para ele. O que vai nos sustentar e o que precisa nos sustentar no nosso posicionamento é entender que Deus tem um propósito para os nossos filhos. E nós precisamos ser ajudadoras para cultivar esse propósito. A segunda grande lição que Joquebede traz é que até os 3 meses ela conseguiu esconder Moisés. Depois dos 3 meses ela não conseguiu mais escondê-lo e ela precisava fazer alguma coisa. E aí a segunda lição de Joquebede se chama sabedoria e entrega. Sabedoria e entrega. Para que a gente possa forjar os nossos filhos para que eles sejam heróis da fé e cumpram os propósitos que Deus tem para eles, nós precisamos de sabedoria. Sabe por quê? Porque nem Joquebede sabia direito o que Deus tinha para Moisés. Ao contrário do que a gente viu da mãe de Sansão, que Deus já chegou e falou tudo o que ia fazer, não existiu isso para Joquebede. Ela só tinha isso queimando dentro dela, mas ela não sabia tudo o que ia acontecer até o final. Assim como talvez você não saiba tudo que Deus tem até o final para os seus filhos. Você sabe que Ele tem. Porque, inclusive, é essa liberação que Deus deu depois que Ele ressuscita. Jesus ressuscita, Ele volta e fala: ide fazer discípulos. Nós temos uma missão, todos nós. Ide fazer discípulos. Se você não sabia até agora qual era a sua missão, eu já falei a primeira. Ide fazer discípulos. Ele disse isso. Então, essa é uma coisa importante que a gente precisa saber. Mas como a gente não sabe a história até o final, a gente precisa de sabedoria. A sabedoria. Eu ouvi um dia uma definição de sabedoria, que é: sabedoria é você resolver um problema sem criar outro. Sabedoria é você resolver um problema sem criar outro. Muitas vezes a gente quer resolver um problema, né? Eu preciso resolver as coisas aqui, então eu vou deixar o meu filho ficar assistindo TV. Tô criando outro problema. Então, para resolver isso aqui, eu não vou contar isso pro meu filho. Eu tô criando outro problema. Qual é a nossa sabedoria? Chega uma idade que os nossos filhos daí não querem também nos ouvir. Como você vai ter sabedoria para falar e tocá-los? Entende? Você precisa pedir sabedoria. Eu imagino que Joquebede se ajoelhava todos os dias e pedia: Senhor, me dá sabedoria. O que eu vou fazer com esse menino agora? Ninguém podia ver uma criança. Como ela ia ficar com esse menino trancado em casa? Ela precisava voltar para trabalhar. O que ela ia fazer com esse menino? E ela começou a pedir sabedoria. E por que pedir sabedoria é algo tão importante? Porque Deus sabe a história até o final. Então Ele vai te posicionar para que você faça exatamente o que é caminho dele. Entende? Deus sabe qual é o destino final. Então Ele vai te posicionar para que você faça o caminho dele, não o seu. Eu preciso colocar meu filho nessa aula. Eu preciso que ele faça isso. Você já perguntou para Deus? Já perguntou para Ele? Porque Deus vai posicionar, às vezes, naquela sala que vai ter aquele amigo que amanhã vai ser o presidente, vai levar ele para a empresa, que ele vai fazer o que ele precisa fazer lá. Entendeu? Joquebede, então, coloca Moisés num cesto no Rio Nilo, para que o cesto chegasse até a princesa na hora que a princesa, filha do faraó, tá tomando banho. Presta atenção. Nem tudo e nem sempre você vai conseguir controlar tudo para os teus filhos. A sabedoria permite que a gente faça uma entrega, não de qualquer jeito e para qualquer um. Você quer ir lá? Mas que a gente faça uma entrega pro Senhor, da maneira como Ele nos manda. Então, você não consegue estar dentro da escola do seu filho. Talvez o seu filho já é casado, você não consegue estar dentro da casa dele. Talvez você não consegue mais
falar tudo que ele tem que fazer, a roupa que ele tem que vestir. Mas Deus, Ele dá sabedoria para que você entregue o teu filho para ninguém menos do que Ele mesmo. E Ele levanta pessoas. Quantas vezes eu já ouvi mães falarem, mas quem vai cuidar do meu filho? Ei, assim como Deus levantou você, Ele vai levantar outras pessoas. Presta atenção. A sabedoria, ela permite que a gente tenha uma entrega e não um abandono. A teimosia faz com que a gente não entregue e depois a gente abandona. Porque a gente não dá conta de sustentar o plano inteiro. Se o plano é de Deus, a gente precisa dele para realizar. Então, Joquebede coloca aquele menino no cesto. E aí, presta atenção na chave dessa história. Qual era o lugar onde as pessoas tinham um decreto de afundar os filhos? No Nilo. Para onde Joquebede coloca o filho dela? No Nilo. Mas não mais para afogar, mas para que ele chegue a um destino. Quando nós estamos debaixo do Senhor, até aquilo que foi decretado para destruir se torna um caminho para vencer. Quando nós estamos debaixo da ordem do Senhor, até aquilo que foi criado para destruir, decretado para destruir, se torna um caminho para vencer. Moisés foi criado dentro da casa do faraó. Deus tinha um destino para ele. Combater quem? Faraó. Ter uma posição do quê? De governo. Onde que ele foi criado? Na casa do faraó. Entendeu? Claro que a mãe não sabia. Ela estava pensando só como é que podia fazer para que ele pudesse sobreviver. A única que podia combater e pegar um filho era a princesa. Você tem tido posições ousadas com os teus filhos? A mãe de Moisés, ela tinha um decreto para que ela era uma escrava e tinha um decreto para que ela matasse o filho. Ela não só não matou, como ela conseguiu chegar na princesa. Qual a ousadia que você tem para que o teu filho cumpra o propósito de Deus? Talvez você possa falar, mas eu também faço isso pelo meu filho. E por que a gente não faz isso todos os dias? E por que a gente não combate o nosso bom combate com o nosso filho, conversando com ele? Ah, eu iria mesmo até a princesa. É? E por que a gente não senta com os nossos filhos e pode discipliná-los? E por que a gente não combate a TV, a preguiça, os jogos, a bebida? Por que a gente não combate? Por que a gente não tem ousadia de olhar aquilo que era um decreto para afundar os nossos filhos e falar, nós vamos fazer disso aqui um negócio que é para mover destinos. Você não vai ficar aqui assistindo um filme, você vai construir um filme. Você não vai ficar aqui fugindo de um bullying. Você vai levar a sua sala inteira a entender o que é contribuição. É um posicionamento de ousadia. Não é de barraco. Ela não foi lá. Porque imagina se que Joquebede fosse lá na frente da casa do faraó fazer um barraco. Ia morrer ela, Moisés e todo mundo. E ele ia falar, olha, a culpa é dela, viu? Não é um lugar de revolta, é um lugar de sabedoria, de ousadia e de compreender que quando você se posiciona em sabedoria e em ousadia, você tem entrega, até aquilo que era decreto para fundar se torna um destino para vencer. E aí, a Bíblia descreve uma cena linda, porque você imagina a dor de Joquebede? Você imagina a dor de Joquebede? A Gabi ainda não vai pra escola. Mas eu imagino como é que vai ser quando eu levar ela pra escola. Eu imagino como é que vai ser, eu fico imaginando quando eu der tchau pra ela no avião. Quando ela for pras missões. Eu imagino a dor da entrega. Mas você consegue imaginar a dor da entrega dessa mãe que estava entregando um filho?
Um filho que ela, inclusive, arriscou a própria vida para ter. Agora ela vai entregar? Eu arrisquei a minha própria vida, agora eu vou ter que entregar esse menino? Entende? A coisa não estava nela, no orgulho dela, na vergonha dela. Não. Ela estava pensando no filho. E aí eu imagino a dor dela entregar esse menino. Ela colocando ele ali naquele rio, imaginando e talvez até ouvindo o choro de todas aquelas crianças que há 3 meses afundaram ali. E eu imagino que ela fez uma oração nessa hora cheia de dor. E que o próprio Deus a encorajou, dizendo: você tem a mim. Em 3 meses, né? Quando a criança ela é bebezinha, assim, recém-nascida, ela só enxerga 30 centímetros com nitidez. Ela ainda tem uma visão embaçada, ela enxerga 30 centímetros com nitidez. Que é a distância exatamente do peito até o olhar da mãe. Portanto, a nossa primeira visão é o olhar da nossa mãe. A nossa primeira vivência de identidade é o olhar da nossa mãe. Você imagina o que ela contava para Moisés? Eu imagino que ela olhava para ele e falava: filho, você vai fazer coisas grandes. Filho, você vai ser usado. Filho, Deus está com você. Filho, Deus está com você. Ainda que você tenha medo, filho, Deus está com você. Ainda que a gente não saiba o que vai acontecer amanhã, filho, Deus está com você. O que você tem falado para o teu filho? Em 3 meses, ela começou a semear a identidade do céu nesse menino. E eu imagino que a hora que ela foi colocar... Vocês imaginam quais foram as últimas palavras dela colocando ele ali? Entregando ele no Nilo? Eu imagino que é: filho, você não está sozinho. Deus é contigo. Se nós somos mães sozinhas, é muito pesado. É muito pesado. E não é possível. Mas se nós temos um Deus, se nós temos um Deus para apresentar para os nossos filhos, se nós temos um Deus que nunca vai falhar, se nós temos um Deus que vai fazer transformação de gerações, se nós temos um Deus que vai sustentar, nossos filhos nunca ficarão sozinhos. E aí ela entrega Moisés. E Miriam, que é a irmã de Moisés, vai andando do lado para ver o que acontece. Eu imagino que a Joquebede volta chorando para casa. Joquebede volta chorando para casa, mas Miriam vai andando do lado. Vai andando do lado para ver o que acontece. Para ver onde é que... Se não vai enroscar o bercinho ali, né? A cestinha do Moisés em algum lugar. Se não vai enroscar, o que vai acontecer? E a princesa pega. Elas planejaram tudo, colocaram na hora do banho. Precisava dar certo. Ele não podia chorar antes para os guardas não pegarem. Mas não é um dar certo controlado, na minha visão, é um dar certo inspirado e obediente a um plano de Deus. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Não é o meu, de mãe. É os planos de Deus. Mas se os meus planos de mãe estão alinhados com os planos de Deus, não podem ser frustrados. E aí, sabe o que acontece? A princesa fica tão encantada com aquele menino. Porque enquanto Deus manda você entregar, Ele tá mudando o outro lado. O plano é dele. Assim como Esther, quando ela começa a dar passos, Deus muda o coração do rei. A hora que Joquebede coloca Moisés no rio, Deus toca o coração da princesa. Quando nós estamos diante do plano de Deus, Deus toca o coração da professora, do amigo, do noivo, da esposa. Você imagina a oração de Joquebede? Vai lá, toca o coração dela. Toca o coração dela, Senhor. Você tem pedido isso para os teus filhos? Senhor, toca o coração dos professores para que eles enxerguem os meus filhos. Toca os amigos, levanta pessoas, levanta situações para que ele cumpra o teu chamado. Para que nada destrua a identidade e o destino dele.
Você tem colocado isso em oração? Naquela hora, a princesa se apaixona pelo bebê. E ela fala, e agora? Ele é muito bebê. Quem vai amamentá-lo? Miriam, que tá ali perto, fala assim, eu sei de uma mulher que teve filho, né? Nessa tragédia aí, dos 3 meses atrás. E que pode amamentá-lo. Ela falou, manda chamar. Manda chamar. E quem era a mulher? Joquebede. Então agora Joquebede, que era escrava, precisava voltar a trabalhar, é contratada e paga para ser a ama do próprio filho. Você entendeu? Você entendeu que quando nós estamos diante do plano de Deus, você até recebe para fazer aquilo que era a sua missão? Joquebede, hoje você não vai trabalhar na lavoura. Joquebede, hoje você não vai carregar nada. Joquebede, hoje você vai entrar no palácio para cuidar do tal filho da princesa, que era dela. Aqui eu quero te deixar uma lição tão linda dessa palavra. Deus, ele não te encoraja para você fazer coisas loucas. A diferença da coragem, da fé e da loucura é que a loucura você conta com você. Na fé você conta com Deus. Na loucura você faz o que você quer. Na fé você faz o que Deus te manda. Ele assina embaixo. E Deus nunca vai pedir para você entregar algo para ele te tirar. Ele sempre vai te pedir para você entregar para que ele te dê upgrade. Upgrade. Agora não só Moisés entrou no palácio. A mãe de Moisés entrou no palácio. E pôde criar Moisés na infância dele. Ela que amamentava, ela que estava lá. Ela que continuava lembrando o menino do destino, do desígnio, da identidade dele. No silêncio, porque ninguém podia saber que ela era a mãe dele. Mas ela sabia. Mas ela sabia. Ela foi fiel no pouco. Deus falou, eu não vou só cumprir o desígnio para ele. Isso também vai recair a você. Eu quero te lembrar que todos os propósitos que Deus tem para os teus filhos, você não é apenas a facilitadora desse propósito, mas Deus quer te levantar para que você também usufrua dele. Para que a bênção e o propósito que Deus trouxe para os teus filhos e você ajudou a cultivar, você possa experimentar também dos frutos. Você possa viver. Claro que não deu tempo da mãe de Moisés entrar na terra da promessa, mas ela foi a primeira que já habitou na casa do faraó, na casa de governo. Ela foi a primeira que já não ficou mais como escrava, mas estava cuidando do próprio filho, sendo servida para cuidar do próprio filho dentro da casa. Deus tem planos tão maiores que os nossos, que quando você acha que ele está pedindo para você entregar alguma coisa, ele está falando, eu tenho um upgrade para você. Você não vai mais criar o seu filho escondido. Você não vai mais sofrer aqui dentro da sua casa. Bora pro palácio. Bora pro palácio. Eu quero te encorajar, mãe, nessa trilogia que a gente está fazendo dos heróis da fé, das mães dos heróis da fé, a você ser uma mãe que enxergue os propósitos de Deus para os teus filhos e que isso esteja no seu plano número 1 da criação dos teus filhos. Que você se posicione em ousadia e batalhe contra tudo aquilo que é resistência para que ele cumpra o propósito dele. O Espírito Santo vai te mostrar agora. Você sabe o que é resistência para que ele cumpra o propósito, para que você se posicione em ousadia. E quando Deus te pedir entrega, que você não entregue o seu filho lavando as mãos, mas que você entregue o seu filho para Deus e tudo aquilo que era decreto de morte se transformará num caminho de vida. Não só para ele, mas para muitos. Porque Joquebede nem imaginava que ela não estava só salvando o filho dela.
ela estava forjando a liderança de toda a nação, de todo o povo judeu. Não é só sobre os seus filhos, é sobre tudo que Deus vai confiar a eles. E Ele não quer só que você entregue, Ele quer que você entregue entendendo que Ele é Deus. E que se o plano é dele, Ele tem upgrade. Ele tem upgrade. E você também vai usufruir das bênçãos que os teus filhos carregam. Obrigado, Senhor. Você foi abençoada por essa palavra? Se você foi abençoada por essa palavra, manda essa live para mais uma, que a gente possa aprender com as mães dos heróis da fé. Que a gente saiba que nada nasce do nada. Nasce primeiro do plano de Deus. E Deus chama mães, pais, para serem parceiros nos planos e nos desígnios dele. Ele nos chama. Ele nos chama. Que você possa estar atenta. Que você não desista. Que você seja encorajada. E que a sua posição possa ter a firmeza de quem cuida não só de um filho, mas de todo um plano de Deus para uma geração. Quero te convidar, hoje à noite eu tenho a segunda live, que é o Esquenta para imersão Mães Curadas, Filhos Sarados, que eu vou dar esse sábado. Eu quero te convidar hoje, eu vou fazer uma live 9 da noite, 21 horas, falando sobre a nossa posição para despertar o melhor dos nossos filhos, né? Então vai ser no meu perfil, Fer_Aoki. Hoje, 9 horas da noite, nós vamos conversar um pouquinho também sobre isso, mas já inspirados nessa manhã pelos planos de Deus para Joquebed, que nós sejamos Joquebedes para os nossos filhos em qualquer tempo deles, em qualquer tempo. Moisés carregava algo dentro dele que nem ele sabia, mas que a mãe dele sabia que tinha plantado. A mãe dele sabia que tinha plantado. Senhor, nós te agradecemos por isso. Dá-nos sabedoria. Dá-nos fé, coragem. E permite, Senhor, que nós possamos desfrutar de todos os propósitos e frutos que o Senhor tem também para os nossos filhos. Nós queremos contar e multiplicar bênçãos. Que nós possamos semear nos nossos filhos nada menos do que os propósitos que o Senhor tem para eles. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Que nessa semana você seja uma mãe ousada e sábia. Que você peça a sabedoria do céu e que você se posicione para que as resistências do mundo não tirem o teu filho, a tua filha, do propósito que Deus tem para eles. Que você tenha coragem de estar posicionada, coragem de entregar e coragem de entrar nos palácios que Deus já tem, com propósitos ainda maiores para os nossos filhos. Amém? Até quarta que vem, que a gente tenha uma semana cheia da presença de Deus e que você seja uma abençoadora na tua casa, que você converse com os teus filhos, que você possa contar para eles o quanto Deus tem planos para eles, que eles possam conversar com você sobre como eles estão executando o que Deus tem chamado eles para fazer. E que você seja uma grande encorajadora dos propósitos de Deus para a vida dos teus filhos. Um beijo grande, até quarta-feira. Para quem vai hoje na live, até hoje, 9 da noite.